Música clássica às vezes parece uma coisa meio distante, né? Complicada. Mas a verdade é que no centro de tudo isso está uma baita revolução. E essa revolução tem nome e sobrenome: Haydn, Mozart e Beethoven. É a história de como esse trio mudou as regras do jogo para sempre que a gente vai desvendar agora. Mas afinal, o que faz a música clássica ser, bem, clássica? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco na fita. Sabe, a música nunca aparece do nada. Ela é sempre um espelho do seu tempo. Então, a pergunta é: que mundo era esse que criou um som tão revolucionário? Pois é, e não foi só uma mudança nas notas musicais, não. Foi uma mudança de mentalidade, uma mudança na forma como as pessoas enxergavam o mundo e a si mesmas. Olha só, a gente está falando de um período ali entre 1750 e 1820. O mundo estava pegando fogo. De um lado você tem o iluminismo, aquela ideia de que a razão, a lógica, a clareza, isso era o que importava. E a música, claro, absorveu isso tudo. Mas ao mesmo tempo, olha que interessante, uma classe média começou a crescer, a ter dinheiro, e eles queriam se divertir. Não era mais só a nobreza que há concertos. E essa nova plateia queria uma música que fosse elegante, mas que desse para entender, que desse para cantarolar, sabe? Então, o que os compositores queriam era basicamente ordem, clareza. A música barroca, que veio antes, era super complexa, cheia de detalhes, quase como uma daquelas catedrais góticas, sabe? Toda ornamentada. Já a música clássica, pensa num templo grego. Tudo limpo, equilibrado, simétrico. A beleza não vinha do excesso de detalhes, mas da perfeição da forma, da simplicidade. Certa. Mas toda grande construção precisa de um arquiteto, né? E nessa história, o nosso arquiteto-chefe foi um cara chamado Joseph Haydn. Pensa no Haydn como o grande organizador da festa. Já existiam várias ideias de música para orquestra flutuando por aí, meio bagunçadas. O que ele fez foi genial. Ele pegou tudo isso e botou ordem na casa. Ele criou uma estrutura, um formato. Ele não inventou a sinfonia do nada, mas ele deu a ela a forma que a gente conhece hoje. Ele basicamente escreveu o manual de instruções. E é aqui que a genialidade dele brilha. Ele criou tipo um roteiro para a sinfonia, uma jornada com começo, meio e fim, dividido em 4 partes. Primeiro, um movimento rápido, dramático para prender a atenção. Depois, um mais lento, mais poético para dar uma respirada. Aí vem uma dança para animar o esqueleto e para fechar com chave de ouro um final super rápido e empolgante. Era uma fórmula? Sim, mas era uma fórmula genial, que dava espaço para todo tipo de criatividade. Ok, então Haydn construiu a casa, a estrutura perfeita. E quem veio para decorar essa casa com a mobília mais linda que você pode imaginar? Ah, esse foi o Wolfgang Amadeus Mozart. É exatamente isso. Se o Haydn era o arquiteto da estrutura, o Mozart era o mestre da emoção. Ele pegou aquele esqueleto perfeito que o Haydn montou e deu vida a ele com melodias e uma profundidade que eram únicas. Eram a assinatura dele. A capacidade que o Mozart tinha de criar melodias era uma coisa de outro mundo. Melodias que grudam na cabeça. Mas o pulo do gato não era só a melodia ser bonita. A genialidade dele estava em usar essa melodia para expressar sentimentos super complexos. Com ele, a estrutura rígida do período clássico virava um palco. Um palco para tudo. Amor, raiva, alegria, tristeza. A experiência humana toda estava ali. Especialmente nas óperas dele, que são um espetáculo à parte. Tudo bem, a gente já tem a estrutura perfeita de Haydn e a beleza sublime de Mozart. O que mais poderia vir depois disso? Bom, depois da ordem e da perfeição, às vezes o que vem é uma explosão, uma revolução. E o nome dessa revolução é Ludwig van Beethoven. Só isso, 4 notas. E com essas 4 notas, o Beethoven basicamente deu um soco na mesa e disse: acabou a brincadeira. Aquela música comportada, elegante, equilibrada, já era. A música dele não era mais só entretenimento, era um manifesto. O Beethoven, ele botou a alma dele na música. A raiva, a luta dele contra a surdez, a paixão dele pelas ideias de liberdade da Revolução Francesa, tá tudo ali. Ele mudou completamente o papel do compositor. Não era mais sobre fazer uma musiquinha para agradar um nobre, era sobre gritar para o mundo os sentimentos mais profundos e viscerais do ser humano. Com ele, a música deixou de ser só um objeto bonito para se admirar e virou um canal direto para a emoção. É por isso que a música do Beethoven não soa apenas diferente da de Mozart, por exemplo. Ela se
sente diferente. É mais alta, mais baixa, tem mais contraste, mais drama. É uma montanha russa de emoções. Então vamos juntar as peças. O que essa jornada nos mostra? Essa passagem da ordem supercalculada para a emoção pura, quase selvagem. O que a gente vê aqui é uma evolução, uma passagem de bastão espetacular. O Haydn chegou primeiro, o arquiteto, e desenhou a planta da casa. Depois veio Mozart, o mestre decorador, e deixou tudo com uma beleza de cair o queixo. E aí, por último, chegou o Beethoven, o revolucionário, que pegou essa casa perfeita e a encheu com uma força tão dramática que abalou os fundamentos. Juntos, esses três não só definiram o som de uma era, eles criaram a ponte para o futuro da música. E essa é a grande questão que fica, né? Se a paixão do Beethoven quebrou todas as regras, que tipo de música maluca viria depois? Bom, a resposta para isso veio com o romantismo, mas a pergunta foi feita ali. Essa explosão de sentimento foi o grande legado desses gigantes da era clássica. Eles não só fizeram a trilha sonora do seu tempo, eles abriram a porta para tudo que a gente ouve desde então.